O tema de nosso programa de hoje é sugestionamentos. Sugestionamento ou sugestão é o ato ou o efeito de sugerir, ou de provocar um estímulo, um incitamento ou uma inspiração. A sugestão é muito mais importante do que se aparenta ser em uma primeira análise. Nós vivemos constantemente sob as influências da sugestão e estamos continuamente sendo sugestionados pelos nossos 5 sentidos que captam os conhecimentos do mundo. E na maioria das vezes, de uma forma inconsciente, através de tudo que vemos, lemos ou que nós ouvimos no dia a dia. A sugestão é o alimento em todo tipo de propaganda. É o modo mais eficaz de influenciar nas pessoas em todos os meios de comunicação. Comunicação escrita em jornais, revistas e livros. Comunicação visual em imagens de outdoors, painéis e na TV. E comunicação auditiva pelas conversas, palestras e pela rádio, como neste momento estou fazendo, sugestionando a você para se interessar pelo próprio poder da sugestão que provoca tudo isso. Podemos dizer que o nosso livre-arbítrio está sempre massacrado pelas sugestões, que atuando de uma forma direta ou indireta, nos influencia e nos faz agir fora dos padrões que nós agiríamos sem estas influências sugestivas, que mudam o nosso comportamento e nos induzem a fazer coisas e mais coisas, até mesmo erradas, e também contrárias à nossa felicidade e ao nosso bem-estar. Sugestões que nos afastam do controle efetivo de nossa vida, que deve ser conduzida pelos nossos próprios princípios e não por aqueles princípios impostos por outras pessoas, princípios presos a interesses que na sua maioria são, às vezes, até perniciosos. A sugestão provoca o ato de copiar inconscientemente ou despercebidamente um certo comportamento, o que faz as crianças copiarem a seus pais, comprovando que o melhor meio de se educar é pelo exemplo, o que faz os adolescentes e mesmo adultos a copiarem comportamentos de artistas e de líderes e a se amoldarem às influências dos seus comportamentos em novelas, em filmes, em shows, fazendo com que sua vida e suas decisões sejam conduzidas por influências externas e não conscientemente pelas suas próprias e puras decisões. A sugestão é polar. Ela pode ser aplicada tanto para o bem como para o mal, para motivos altruístas e evolutivos ou para motivos egoístas e involutivos. Pode ser consciente ou inconsciente, tanto para quem sugestiona como para quem é sugestionado. E pode ser fraca ou de pouca influência ou ainda forte, até mesmo um impulso irresistível fortíssimo, provocado em uma pessoa em estado de hipnose. A hipnose, que é um estado semelhante ao do sono, provocado pela autossugestão, como na maioria das práticas mediúnicas, ou ainda provocado por uma outra pessoa, por um sugestionador ou mesmo um hipnotizador. A sugestão é transmitida através de todas as funções, propriedades e capacidades da alma. Podemos ser sugestionados por 2 grandes tipos ou famílias de sugestão: a sugestão astral inferior e a sugestão astral superior e mental. A astral inferior pela nossa alma inferior, pela nossa alma animal, através do incitamento ou da sugestão, usando o instinto, pelos 5 sentidos que provocam os sentimentos, ou o ato de sentir, que por sua vez mexem estes sentimentos com as nossas glândulas de secreções internas que jogam hormônios na corrente sanguínea. E esses hormônios mudam o nosso estado de ser, provocando emoções que nos excitam a buscar os prazeres do sexo, de comer ou de beber algo,
de vícios mais variados e de apegos à matéria e a necessidades materiais e mesmo de sobrevivência. E podemos ser sugestionados pela nossa alma superior, pela nossa alma hominal, através do incitamento ou da sugestão dos sentidos superiores ligados ao astral superior. Há princípios éticos, não éticos, morais e imorais, de justiça e injustiça, e principalmente através do mental, dos pensamentos bons e ruins, o que dá uma importância fortíssima à telepatia e às influências telepáticas ou às influências através da mente. A sugestão mental, tanto a que nós podemos produzir como autossugestão, ou aquela que recebemos de fora como sugestão de outra pessoa ou do meio, é a que mais devemos dar a nossa atenção, a que mais devemos ficar despertos às suas influências, pois são estas que podem mudar a nossa vida para melhor ou para pior, que podem fazer com que sejamos livres pensadores e condutores efetivos de nossa vida, ou então subjugados e conduzidos pelo mental de outras pessoas ou de grupos. Para dar a este tema sugestionamentos, a abrangência que costumamos dar no ocultismo sem mistérios, completamos ainda com as sugestões fornecidas por entidades astrais não humanas, maléficas e benéficas, como pelas larvas, cascões, coques e entidades astrais, por um lado, específicas por um lado, e por outro, por camadevas, anjos e mestres. Existem as sugestões de entidades não humanas que nos influenciam e nos induzem a ações boas e ações más, como encostos que nos envolvem e atacam como obsessões, tentações e perturbações, ou então que nos protegem como egrégoras e nos inspiram e nos dão valores positivos, nos tornam criativos e intuitivos. Querido e querido ouvinte, como são essas sugestões? Como atuam em nós? Como serão os seus mecanismos? Como funciona tudo isso? Como podemos saber se nós estamos sugestionados? Como funciona a sugestão astral inferior, a superior, a sugestão mental? E qual é o poder da telepatia na sugestão? Podemos influenciar mentalmente uma pessoa? Ou então sermos influenciados por alguém? Como podemos nos livrar da sugestão que nos ataca de uma forma inconsciente, inconscientemente? Como não ser sugestionado por alguém? Como saber filtrar o que vem de fora ou aquilo que nós produzimos, aquilo que é certo ou errado? Como a sugestão pode ser usada positivamente? O que é a sugestão subliminar? Porque a maioria dos processos mediúnicos são devidos à autossugestão. Pela sugestão, será que nós podemos atrair sorte, prosperidade, sermos felizes? Podemos ter saúde ou então ficarmos doentes? Ter coragem, medo, ajudar ou prejudicar alguém? Como funciona a sugestão de entidades não humanas? Qual será esse mecanismo? E a sugestão hipnótica, o ilusionismo, um passe espírita? Como dominar a sugestão para a nossa evolução? Como ser um livre pensador, ter pensamentos e sentimentos sem qualquer influência de sugestionamentos externos? 1h12 em São Paulo. Nós estamos com o programa Ocultismo Sem Mistérios. Hoje o nosso programa número 161, falando sobre sugestionamentos. E já temos um ouvinte na linha que está participando pelo 253-5336. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É Dina. Desculpe. Dimas. Não entendi. Dimas. É D-I-M-A-S. Dima? Isso. Ah, perfeito. Tudo bem com você? De onde você está falando? É de São Bernardo. São Bernardo do Campo. Tudo certinho? Tudo certo. O que você gostaria de saber sobre o tema de hoje que nós estamos tratando aqui no Ocultismo Sem Eu Mistério? gostaria de saber se é uma alucinação, o que é que seja, porque eu sempre tenho um sonho e são pessoas enormes, né? E aí quando eu vejo, eu tenho a impressão que eu a conheço, sabe? Mas são pessoas que não parecem ser desse planeta, né? São pessoas enormes. Então eu quero saber se está relacionado com o que eu vivencio durante o dia ou se... o que pode ser isso? O que vem a ser?
Perfeitamente, Dima. Nós vamos responder a sua pergunta, o professor Ademar vai responder pelo ar, tá bom? Obrigado pela participação. Bom, Dima, nós temos uma capacidade incrível de criar ilusões, de criar fantasias e até mesmo de sonhar. Às vezes, quando nós somos pequenos, os grandes causam impressões em nosso ser. Então, toda criança gosta de histórias de gigantes e admira os gigantes, porque indiretamente as crianças têm, inconscientemente, não é? Um grande respeito aos gigantes, porque respeitam o seu tamanho e respeitam também o seu potencial. E todo adulto, todo ser que não é criança, é um gigante em relação à criança. Então, todo esse estado de ser impressiona muito dentro de nós, o nosso íntimo inconsciente. E, às vezes, quando nós temos uma sensação, por exemplo, de incompetência a enfrentar um determinado problema, a enfrentar uma determinada situação, a gente se recoloca naquela posição de criança e tudo parece que fica grande, não é? Quando uma mulher, por exemplo, que tem este sintoma dentro dela, este impulso dentro dela, ela tenta enfrentar um homem, por exemplo, ou uma outra mulher, este impulso faz com que aquilo se mostre como uma coisa grande, como uma coisa enorme. Então, muitos dos sonhos, sempre relacionados a figuras de gigantes, sempre com histórias de gigantes, relacionam-se a isto que eu falei, a este impulso, que é muito forte nas crianças e que determinadas pessoas prolongam até a idade madura, né? Até, vamos dizer, a meia-idade ou até a velhice, inclusive. Então, você deve analisar as experiências que você passa nesse sonho, se realmente são sonhos de sua realidade ou fora de sua realidade, não é? Para ver se isto que eu falei realmente liga-se ao seu caso. Mas existem também dimensões no astral que nós podemos ir através dos sonhos, que são vivências reais com entidades astrais, que elas são realmente compostas de seres grandes, tudo lá é grande. E nós temos então aquela impressão de sermos pequenos, não é? Nessa dimensão do astral. A diferença é que no primeiro caso, você produz isso em função de experiências que você teve, experiências anímicas quando era criança. E a outra são realidades do mundo astral. A diferença que distingue esses dois tipos de vivências, uma, que seria a primeira, você passa por experiências de sua realidade, do cotidiano, do dia a dia. E na outra, nesta dimensão do astral cheia de gigantes, você vai passar por experiências que você nunca viu, conhecer situações que você nunca passou, e realmente tudo é novo, tudo é estranho para você. Você não me relatou quais são os sonhos que você teve, não é, Dima? Mas, pelo que falei, você já deduz, porque você passou pela experiência. Perfeito? Um grande abraço a você e obrigado pela sua participação. Agora, 1h17, tem mais um ouvinte na linha, hoje falando sobre sugestionamentos, o programa Ocultismo Sem Mistérios, e você participando pelo 253-5336. Boa tarde, quem fala? Boa tarde, Norberto de São Bernardo. Desculpe, deu um probleminha na linha aí. Qual é o seu nome? É Norberto São Bernardo. Ah, Norberto de São Bernardo do Campo. Pois não, tudo ótimo, graças a Deus, obrigado pela participação. Pode fazer a sua pergunta para o professor Ademar. A pergunta é a seguinte, se alguém pode sugestionar outro pela telepatia, e caso possa, essa pessoa sugestionada, ela percebe isso e como ela se defenderia? Tá ótimo, muito boa a sua pergunta, obrigado pela participação. O professor Ademar vai responder a você. Bom, realmente, Norberto, inclusive parabéns a você, sábado passado, que você estava na turma do Gargarejo, né? Na palestra que nós falamos sobre antropogênese. Estava cheio lá, viu, Viviane? Que ótimo. Mais de 220 pessoas, tá fantástico. Mas, Norberto, telepatia, a própria palavra diz tele, longe, empatia, quer dizer sentir, né? Vem de empatos, ou sentir, do grego. Então é sentir a distância, não é? Então, pela telepatia, realmente nós podemos influenciar uma pessoa. Se nós pensarmos negativamente sobre uma pessoa, nós podemos influenciar negativamente esta pessoa. E vice-versa. Se nós pensarmos positivamente, nós podemos ajudar esta pessoa. E o poder telepático depende do poder mental ou da concentração mental aliada à força de vontade que a pessoa tem. Então, se uma pessoa tem um mental forte, ela consegue influenciar de uma maneira significativa uma outra pessoa. Mas se tem um mental não concentrado e não tem aquele impulso de vontade, esta influência vai ser menor. Agora, a telepatia ela é sentida dos dois lados, é quem está mandando e quem recebe.
Nós podemos, se a gente se concentrar, ou seja, se nós entrarmos no estado de quietude, nós podemos ter aquele feeling, nós podemos sentir que estão pensando em nós, que estão nos desejando mal, que estão nos querendo ajudar mentalmente. É aquela história, Norberto, de ficar com a orelha fervendo, não é? É a famosa orelha quente, não é? Que é uma percepção, vamos dizer, mais anímica. Mas mentalmente nós podemos perceber a influência de uma pessoa através de um exercício telepático. E a melhor maneira que nós temos para defender de um ataque telepático ruim, se for positivo, nós temos que captar e até alavancar, não é? Mas se for, por exemplo, um pensamento ruim sobre nós, o que a gente tem que fazer? Se revestir de bons pensamentos e criar um egrégora positivo. Isso pode ser conseguido através de um salmo, através de uma oração, ou simplesmente concentrando seus pensamentos de uma forma positiva. E a melhor maneira de rechaçar o ataque de alguém que pensa de uma forma ruim contra nós é pensar de uma forma boa sobre essa pessoa. Isto faz com que aquele pensamento bata no nosso aura mental e seja rechaçado, refletido, voltando como um foguete para aquele que está pensando de uma forma ruim contra a nossa pessoa. Essa é a melhor maneira e obrigado pela sua participação, Norberto. Mais um ouvinte na linha 253-5336, participando conosco do programa Ocultismo Sem Mistérios. Boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É Maria Salete. Tudo bem, Maria Salete? De onde você está falando? Aqui dos remédios. Dos remédios? Tudo bom. Ô, Maria Salete, qual é a sua pergunta para o professor Ademar? Então, eu gostaria de saber, às vezes acontece isso muito comigo. Atualmente eu estou tentando eliminar isso, né? Mas eu gostaria de saber, assim, eu estou fazendo um serviço em casa, qualquer coisa, sozinha, não estou ouvindo rádio, inclusive eu comecei até a ouvir a rádio mundial por causa disso, né? Aí começa a vir aqueles pensamentos ruins na minha cabeça. Vamos supor, minha filha está na escola, meu marido está na rua, eu já começo a pensar só uma coisa ruim. Está acontecendo alguma coisa, vai acontecer, ou se alguém me falou alguma coisa num dia, aí por que a pessoa falou isso? Ela falou isso por causa daquilo, aí começa, sabe? Colocar só coisa ruim. Eu queria saber se isso é uma sugestão de alguma outra fonte, alguma influência de alguma coisa. Por que eu tenho isso? Tá bom. Muito obrigado pela sua pergunta, viu, Maria Salete? O professor Ademar vai responder a você. Tá, obrigada. Mas antes de você desligar, Salete, bom, já foi. Mas o que eu queria perguntar, Maria Salete, é se aquilo de ruim que você pensa realmente acontece, não é? Mas não tem problema. Nós vamos dar as duas versões, não acontecendo ou acontecendo. E espero também que quem mora na Vila dos Remédios não seja um remédio falso, não é do jeito que está aí, né? Do jeito que está, né? Bom, mas normalmente quando uma mulher está em casa, assim, distraída, ela entra naquele processo de tranquilidade mental, ou seja, ela se compenetra numa atividade, arrumando a casa, lavando a louça, ou fazendo qualquer coisa dentro da sua casa, nós entramos no estado de quietude, no estado assim de tranquilidade. E é exatamente no estado de tranquilidade ou de quietude mental que os pensamentos surgem. Se uma pessoa ela é preocupada, se uma pessoa é medrosa, se uma pessoa é ansiosa com seus familiares, como você aparenta ser, Maria Salete, o que acontece? Os pensamentos que a gente tem de ansiedade, de preocupação, não é? De medo da pessoa estar andando por aí, de ser atropelada, de ser assaltada, ou qualquer coisa que seja, tudo isso cria, vamos dizer, formas pensamentos, e essas formas pensamentos que a própria pessoa fabrica, elas são refletidas no seu próprio aura mental e caem na própria pessoa. Ou seja, aquilo que ela pensa se reflete contra ela mesma. Isto faz então que nesse estado de quietude começa a vir aquele turbilhão de pensamentos os mais esquisitos possíveis. Porque todos nós, Celeste, temos uma tendência a sermos negativos. Com certeza, Celeste, se o seu marido chegar tarde em casa, você vai pensar, bom, ele está com outra, está na farra, sofreu um acidente, está no necrotério, não é isso? Você nunca vai pensar, o meu marido está atrasado porque ele ganhou na loteria, ele vai chegar aqui com um carro novo, vai chegar todo feliz, não é? A gente sempre pensa o pior, nós temos essa tendência. E aquilo que a gente pensa de pior recai sobre nós. Agora, quando, né, que seria a pergunta que eu ia fazer a você, antes que você desligasse,
Quando uma pessoa tem esses sentimentos e realmente isto acontece, então trata-se de um caso de premonição. Pré quer dizer antes e monição quer dizer percepção ou sentir. É a pré-cognição, saber antes ou sentir antes um determinado acontecimento. Espero que não aconteça, que você não tenha esta premonição pelo que você está pensando ou está sentindo, que tem muita coisa negativa. Mas o importante, Maria Celeste, é você tomar uma postura de ser positiva, ter bons pensamentos, procurar sempre o bem e o belo, procurar achar valores bons, não duvidar de tudo. O mal existe, problemas existem, mas a gente tem que contornar sempre com bons pensamentos, com boas orações e com otimismo e entusiasmo pela vida, acreditando na vida, como a Mundial sempre fala. Um grande abraço a você e obrigado pela sua participação. 1h24 em São Paulo. Eu gostaria de deixar um recadinho aqui com vocês, que está terminando o prazo para as inscrições para o curso preparatório para a iniciação eubiótica na Sociedade Brasileira de Eubiose, escola de iniciação a qual pertencemos, que estuda os mistérios da vida e que proporciona o autoconhecimento, onde nós atuamos como orientadores de ensino. Comece agora, pois as inscrições serão fechadas no começo de agosto. As inscrições são feitas na primeira aula, aos sábados, logo mais sempre às 14h30 e às terças-feiras, sempre às 20 horas, em 2 endereços aqui na capital paulista. Na Avenida Lacerda Franco, 1059 na Aclimação, paralela a Lins de Vasconcelos, e lá você pode obter informações pelo telefone 278-9914. E também na Avenida Doutor Arnaldo, 1639, no Sumaré, perto da antena da TV Cultura, do outro lado do pequeno viaduto próximo à antena, ali na confluência com a Heitor Penteado. Informações pelo telefone 263-8450. E lá na Doutor Arnaldo, nós também temos a opção de um curso às quartas-feiras, às 15 horas. Então você escolhe aí, são várias opções, sábados 14h30, terças-feiras 20 horas e também quartas-feiras às 15 horas. Os cursos têm duração de 1 hora e podem ser iniciados agora. Está terminando o prazo de inscrições. Comece agora, pois vale a pena elevar o grau de consciência, é fundamental neste momento que passamos e no quadro que está se desenhando para o futuro. 253-5336, o telefone para você participar com a gente do programa Ocultismo Sem Mistérios, hoje falando sobre sugestionamentos. E já temos mais um ouvinte na linha. Boa tarde, quem fala? Boa tarde, é a Rosa, do Cidade Dutra. Como vai, Rosa? Tudo bem? Tudo bem, o senhor? Tudo ótimo. Obrigada pela sua atenção. Obrigado você pela participação e estamos aqui ansiosos para ouvir a sua pergunta que o professor Ademar vai responder. Obrigada. Pode fazer. Então, acontece o seguinte, eu tive um tempo atrás um sobrinho no hospital e estava de alta já, né? E eu estava no meu serviço, e eu fui ao banheiro e de repente, olhando assim para a porta, eu vi um tipo de uma mesa, um vulto no meio, um vulto pequeno. Aí eu saí nervosa, passaram-se uns 10, 15 minutos, aí veio a notícia que ele havia falecido. E isso se repetiu mais 3 vezes com 3 outras pessoas que faleceram, né? E com você? E das 3, com só você. uma estava desenganada, as outras também já estavam de alta. Então eu fiquei pensando, por que acontece isso comigo, né? As 3 vezes aconteceram. Pensando nas pessoas. Rosa, as 3 vezes aconteceram com você, não foi com você? 4 vezes. Então, mas sempre só com você? Isso. E sempre no banheiro, não? Não, não, né? Não. Com o meu irmão eu estava na cama, com o meu pai eu estava no hospital, né? Fui lá vê-lo e tal, eu saí quando de repente me deu vontade de voltar no quarto. Eu voltei no quarto, olhei para ele e senti que eu estava me despedindo dele. Só que ele estava de alta. E fui para casa. No meio do caminho, eu voltei no hospital, ele havia falecido. E a minha mãe a mesma coisa. Muito bem. Eu fui no hospital, fiquei com ela a noite inteira, ia saindo em Santo Amaro para pegar o ônibus, vir para casa, me deu vontade, eu voltei. Quando eu voltei, minha mãe havia falecido. E eu vi no caminho que ela estava indo embora. Tá certo. A sua pergunta vai ser respondida pelo ar, pelo professor Ademar, tá bom? Muito obrigada. Obrigado você pela participação, Até Rosa. logo. Bom, Rosa, primeiro ouvir a sua voz é uma voz assim de uma pessoa entusiasta, não é? Realmente é uma voz bem entusiasmada. Parabéns pelo entusiasmo que você tem e que você leva a vida com esse entusiasmo. Parabéns mesmo. Mas tudo isso que passou com você não tem nada a ver com sugestionamento. Na realidade, o que você tem é uma capacidade
clarividente, ou seja, uma percepção clarividente ligada à sua alma, ou anímica, que nós chamamos. Então, você tem determinada capacidade, que é perceber, através de um contato anímico ou da alma, o que está acontecendo com outras almas. Então, veja só, você teve capacidade de perceber o que aconteceu com seu sobrinho, com seu irmão, com seu pai e com a sua mãe, que são almas muito ligadas à sua alma. Então você tem uma sensibilidade toda especial de alma, que é capaz de sentir, vamos dizer, o próprio desvanecer de uma alma. Pode ser que à noite você deve sonhar com frequência, pode ser que à noite você tenha estado com eles, por exemplo, no mundo astral. Porque tudo que acontece fisicamente, antes de acontecer, acontece no mundo astral. Ou seja, a pessoa, antes de morrer fisicamente, ela já morreu no mundo astral, no mundo dos sonhos. Então existe uma defasagem de cerca de 1 a 2 dias, daquilo que a gente experimenta no mundo astral, com aquilo que realmente se concretiza no mundo físico. Então você tem essa capacidade. Agora, existem duas maneiras de captar isso que você capta, ou captou, que é uma pelo sonho, como eu falei, porque no astral tudo acontece antes de acontecer fisicamente. Isto implica que você sonhou e vivenciou no astral a morte deles, e isso então, de uma maneira, vamos dizer, inconsciente, ou que você nem estava pensando, cai na sua consciência como uma recordação. Da mesma maneira, daquela sensação que a gente tem de encontrar uma pessoa que nunca viu, num lugar que nunca esteve, e ter a certeza de já ter conhecido aquela pessoa e de já ter passado por aquela situação. Então, a lembrança daquilo que passou no astral acontece como isto que eu expliquei, não é? Porque este encontro que a pessoa está tendo fisicamente, aquela lembrança, já ocorreu no astral. E a outra maneira é uma percepção simultânea, ou seja, quando uma pessoa morre, a sua alma, ela fica numa excitação máxima, que é aquele momento da morte. Nessa excitação máxima, é mostrado desde o último momento de vida até o primeiro momento, toda a projeção do que aquela alma vivenciou durante a vida. Isso torna a alma muito excitada, muito, vamos dizer, agitada. Isto só acontece no momento da morte. Então, alguém que tem um pouquinho que seja desta sensibilidade simultânea, chama-se multocognição. Então, ela é capaz de captar pela excitação maior que acontece no momento da morte, o que aquela pessoa está passando. Então, vem aquela sensação exata do que está ocorrendo longe naquele momento, ou seja, da morte da pessoa. Cabe a você analisar se é uma simultocognição, não é? Ou então se é algo que você adquire, uma premonição através do sonho. Mas tanto faz se é simultocognição ou se é uma pré-cognição, você é sensitiva, não é? E esse que é o valor. Você não deve ter medo disso, porque você não tem como mudar isso. Pelo contrário, você deve pesquisar, você deve se inteirar nesse processo, e a melhor maneira que tem é estudar dentro de uma escola de iniciação, onde tudo isso é abordado e você adquire conhecimentos que te explicam tudo isso. Um grande abraço a você e continue assim, sem medo, e quando acontecer, simplesmente entenda como algo natural, algo de sua entidade. Programa Ocultismo Sem Mistérios pela Rádio Mundial, todos os sábados, da 1 até a 1h55, aqui nos 1150 kHz. E você participando com a gente, 253-5336, mais um ouvinte na linha. Boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É Abel Paulo. Como vai, Abel? Graças ao bom Deus, tudo em ordem. Maravilha. De onde você está falando? Estou falando aqui do Parque São Lucas, Vila Prudente. Ótimo. E qual a sua pergunta para o professor Ademar relativa ao tema de hoje, o Abel Paulo? Sobre o tema de hoje, eu gostaria de perguntar para ele qual seria a relação entre os cascões, entre a própria divindade, se há alguma interferência, né? Com relação aos sugestionamentos, Isso. né? Muito bom. Obrigado pela participação, Abel Paulo. É um prazer, e ele é meu professor, que eu faço a eubiose também. É uma satisfação enorme falar com vocês. Muito obrigado. Ok, Abel, vamos então à sua resposta aí, não é? Com relação às influências dos cascões, que também no ocultismo são conhecidos como coques,
Quando nós morremos, temos a segunda morte no astral, nós largamos o cascão astral. E ele ainda fica revestido da matéria astral inferior, ou da matéria que predomina naquele corpo astral, por aquele que habitou este corpo astral no mundo astral. Então, estes cascões, eles ficam soltos no mundo astral. E como semelhante atrai semelhante, quando nós tivermos uma sensação, um sentimento, uma emoção que se afinize com este cascão ou com este coque astral, o que acontece? Ele fica grudado em nós. E quando ele gruda em nós, ele fica nos sugestionando de uma forma astral. Ou seja, ele fica provocando sentimentos de ódio. Existem pessoas que têm ódio, não sabem por que têm ódio. Tem pessoas que têm tristeza, não sabem por que têm tristeza. Tem pessoas que têm, às vezes, ataques horríveis, né? De uma melancolia profunda, ataques de luxúria, de sensualidade, ataques de inveja. Mas ela fala, caramba, eu não sou assim, eu não tenho tudo isso. Por quê? Porque no momento ela teve, no momento ela sentiu isso, atraiu o cascão, e o cascão então fica sugestionando. A melhor maneira que tem de se livrar desses cascões, desses coques ou desses corpos descartados do astral, que influenciam e que nos sugestionam por uma maneira, vamos dizer, astral, o que nós temos que fazer? Ter bons sentimentos, sentir amor, sentir felicidade, sentir alegria, sentir pena, sentir dó, né? Ou seja, sentimentos assim ligados a fatores éticos e fatores morais. Isto afasta este tipo de cascões. E fora isso, nós temos todo o sugestionamento das hierarquias espirituais. Existe o mundo que nós chamamos de mundo interior, não é, que nós chamamos mundos de Duat, são mundos arquivos da evolução. São mundos que têm tudo que o homem já pensou, tudo que o homem criou, são mundos que têm tudo que existe, não é? São arquivos mentais. E tem também, inclusive, arquivos mentais daquilo que vai ser jogado, que vai ser colocado por sugestão no próprio egrégora global da Terra, ou seja, no plano mental. Por exemplo, como surgiu a invenção do avião? O pensamento para que o ser humano criasse o avião, para ajudar no processo evolutivo, ele é colocado por hierarquias espirituais. E cabe àqueles que estão afinados cientificamente, independente de serem cientistas ou não, captarem esse conhecimento e colocarem na prática. Então existe essa sugestão superior. E essa sugestão superior, ela pode ser tanto por entidades do mal como por entidades do bem. Não é? Então nós também temos sugestões terríveis, não é? A gente vê, ontem entraram lá vamos dizer, no símbolo da democracia, que é no Capitólio, né, na Casa Branca, não é? E um sujeito lá matou 2 pessoas, houve 4 feridos, não é? Veja só, o que é isso? Isso é algo que também, vamos dizer, é sugestionado. E aquele coitado caiu nas amarras dessa sugestão. Então existe sempre a influência positiva e negativa das hierarquias, não é? Das sugestões. Como você falou, eu estou bem graças ao bom Deus, não é que você falou? Mas só que não é só bom, não é, Viviane? Existe o mau Deus também, não é? Aproveita, professor, explica como é que se dá essa batalha no dia a dia daquele que está na senda, na procura da verdade. Essas sugestões que levam para o mal e as que levam para o bem. Isso que você colocou é muito importante, Viviane, pelo seguinte: quando nós estamos querendo achar o caminho do bem, quando a gente pega uma Bíblia para começar a ler, quando a gente ingressa no movimento reto, quando a gente quer buscar o bem e o belo, aí vem a bendita cachorrenta, né, da tentação. Porque as hierarquias do mal fazem de tudo para nos derrubar. Sempre que a gente busca algo bom, fura pneu, chega a visita em casa, dá tudo errado, tudo nos afasta do caminho e assim por diante. Mas, por outro lado, toda vez que a gente entra na gandaia, que a gente cai no mal, que cai no vício, o que acontece? As hierarquias do mal se afastam e ficam de longe sugestionando para a gente se afundar cada vez mais no lodo da matéria e assim, não é? Agora, o mal predomina, e isso tudo que eu falei existe do lado positivo, né, Viviane, do bem. Mas como o mal predomina, nós nem temos capacidade de perceber estas boas influências, mas elas existem. Mas, por outro lado, se a gente vencer aquele negativismo, aquela sugestão para derrubar a gente, quando busca o bem e o belo, aí sim a gente vai se afinizar
sintonizar com as sintonias que nos impulsionam mais ainda para o bem e belo. Esse é o segredo. Por isso é sempre importante estar vigilante, né, professor? Vigilância dos sentidos. Tem que abrir os olhos, os ouvidos, não é? O tato, o paladar, o olfato, tudo. Vamos a mais uma pergunta, faltam 16 minutos para as 2 horas da tarde, mais um ouvinte na linha, hoje no nosso programa Ocultismo Sem Mistérios, tratando sobre sugestionamentos. Alô? Alô? Boa tarde, quem fala? Boa tarde, meu nome é Ana, da Vila Prudente. Tudo bem, Ana? Tudo bem. Maravilha. Qual a sua pergunta para a gente? Bom, é o seguinte, nós temos aqui em casa um parente que foi preso por um crime que ele não cometeu. Ele foi envolvido, as pessoas praticaram um crime e ele estava lá no meio à toa. E um pouco antes, uns dias antes, nós estávamos vendo vulto, eu vi vulto aqui em casa, minha irmã também viu, eu senti a presença de uma pessoa do meu lado, minha mãe também. E uns dias antes a minha irmã sonhou que ela sentiu um vulto perto dela, sentiu materialmente mesmo, e no sonho ela colocou a mão embaixo, ela sonhando, né, sonhou assim, cuidado, que falava cuidado. Ela, como ela dorme num beliche, embaixo dorme esse meu parente, esse meu irmão que foi preso. Ela pegou a mão dele através do beliche do meu irmão e com o dedo dele foi escrever na parede, cuidado, e não terminou. Logo depois, uns dias depois, aconteceu a prisão dele. E ele foi preso, envolvido por essas pessoas. Injustamente. E a gente continua vendo esses vultos, a sua mãe, ela é viva ou já morreu? Minha mãe é viva. É viva. E o seu pai? Também. Avô, avó? Não. Não, né? Não, alguns anos atrás eu senti também um vulto encostando em mim. A gente sente fisicamente. Aí na sua casa também? Na minha casa, uns vultos escuros a gente sente. Um pouco antes de acontecer com o meu irmão, a gente estava vendo muito. Perfeito. Obrigado pela participação, Ana. O professor Ademar vai responder você pelo rádio, tá bom? Muito obrigada. Obrigado você. Bom, através dos cantos dos olhos, nós temos os bastonetes que permitem enxergar estes vultos, que podem ser, vamos dizer, elementais da natureza, podem ser desencarnados e podem ser até anjos, veja só, que ele se manifesta como um vulto. Às vezes a gente pensa que um anjo é assombração, é coisa diabólica. Não, ele pode ser até uma figura angélica, ou seja, um anjo do plano etérico ou do plano astral, que nós temos a percepção através de um vulto, não é? Então, o fato de nós percebermos um vulto, primeiro, não quer dizer que é um desencarnado, não quer dizer que é algo ruim, e também não quer dizer que é algo bom. Nós temos que ver o que tem atrás dessa manifestação. E pelo que você me contou, esse vulto já estava rondando, não é, a sua casa, ele provocou inclusive sonhos. Tudo leva a crer que é algum parente seu desencarnado, muito ligado à família de vocês, ou então o próprio um anjo, não é, uma entidade astral do bem que quis apenas ajudar ao seu irmão. Querendo influenciar ou sugestionar a você através do sonho para que você avisasse o seu irmão. Por que ele fez isso com você e não com o seu irmão? Porque provavelmente você é muito mais suscetível a tudo isso do que o seu irmão, não é? Então você tem essa capacidade e esta entidade, que pode ser um desencarnado ou pode ser um anjo, né? Que tudo mais leva a crer tratar-se de algum anjo, não é? Porque o anjo, ele tem uma realidade muito mais ampla dos acontecimentos futuros. Os desencarnados não têm essa realidade, não é? Apenas de um dia para frente, como eu falei, atendendo aquela outra pessoa. Então o que acontece? Isso tudo aconteceu em termos de uma influência, de uma sugestão, você captou, existia aquela palavra que tentou escrever na parede, falando cuidado, não é? Mas só que isso estava muito vago, e o seu irmão acabou entrando, né, como falam na gíria, de gaiato, não é isso? E está preso, condenado por um problema que ele não fez. Então, esse tipo de influência que acontece, nós temos que estar, como Viviane comentou agora há pouco, não é? De olhos abertos, vigilantes com sentidos. É como uma pessoa que entra no estado de cólera, não é isso? Quando nós entramos no estado de cólera, a gente perde o controle mental. Então a gente pode, naquele momento de cólera, atrair pela própria cólera uma entidade do astral do mal, cometer um crime
que nós não cometemos, mas nós fomos instrumentos físicos para aquela entidade má, aquela entidade maléfica da cólera, que naquele momento de descontrole, ela assume o controle do nosso ser, faz com que nós cometamos um crime, e ela depois sai, quando a gente volta ao equilíbrio, e nós ficamos aí 30 anos, 25 anos na cadeia, por um crime que nós não cometemos. Por isso que o autocontrole é fundamental, por isso que a perda de consciência nunca deve acontecer, e que nós sempre falamos que toda prática espírita é válida, desde que não se perca a consciência, porque isso é perigoso, por causa desse tipo de acontecimento. Então, no seu caso, o que explica, Ana, é exatamente isso que eu falei. Espero que o seu irmão, não é, consiga realmente vencer toda esta injustiça que aconteceu com ele. Eu tenho mais um recadinho para dar para vocês aqui, que podem participar conosco do programa, escrevendo também, solicitando técnicas, colocando um selo de segundo porte para cada técnica solicitada dentro do envelope, para a Rádio Mundial, Avenida Paulista, 2198, Térreo, programa Ocultismo Sem Mistérios. O CEP é 01310 300, 01310 300. Infelizmente, nós até temos mais um ouvinte na linha, mas vamos anotar o nome para uma participação desse mesmo ouvinte na semana que vem, porque nós estamos quase chegando ao finalzinho do programa e o professor Adhemar ainda tem uma mensagem final para encerrar, para dar um fecho a esse programa de hoje que tratou sobre sugestionamentos. Professor Adhemar. E essa pessoa que está com a linha, vamos dizer, ligada aqui na Mundial, o Otto King vai segurar, a gente fala assim que terminar o programa, não é? Mas as sugestões, elas estão sempre presentes e em todos os momentos da nossa vida. Constantemente nós estamos sendo sugestionados para nós comprarmos algo, para consumirmos produtos, para usarmos coisas, e acabamos com isso tudo sendo vítimas de sugestões. Consumidores, passamos a ser consumidores e usuários de coisas materiais que, se não fôssemos sugestionados, não seriam com certeza escolhidas por nós, por serem desnecessárias, supérfluas ou até mesmo nocivas à nossa saúde e ao nosso bem-estar físico. Mas, além das sugestões materiais, existem aquelas sugestões anímicas ou de alma, que indiretamente influenciam a nossa alma, nos fazem aceitar valores morais falsos, valores morais errôneos, imoralidades e deturpações, simplesmente por serem mostradas em novelas e em filmes que todos assistem, ou por serem praticados erroneamente por pessoas de significância que nós admiramos e que nós respeitamos, e que chegam a mudar assim o nosso comportamento e o nosso posicionamento frente a valores éticos, morais e mesmo de justiça. Pior ainda do que as indiretas, do que essas influências indiretas, são as influências diretas, que induzem ao despertar de paixões, à imoralidade, à conspurcação de costume e, ao que é pior, aos vícios, usando belas mulheres, belos homens e situações de aventuras e de um aparente prazer e de felicidades externas, quando sabemos que a verdadeira felicidade é aquela que brota de dentro para fora, e não estas felicidades falsas valorizadas por prazeres questionáveis. Pior ainda são as influências mentais, que nos induzem ao erro, a errar, que nos induzem à mentira, ocultando a realidade e a verdade, fazendo prevalecer a ignorância e abafando sempre a sabedoria. Sabedoria que existe nas próprias coisas, no universo, no mundo, na natureza e na própria vida, no processo fantástico da vida. As pessoas dizem, não sigo tal religião, não sigo tal filosofia para não ter uma lavagem cerebral. Mas, por outro lado, aceitam constantemente todos os emporcamentos mentais, entuchados por jornais, por livros, por programas de TV e de rádio, quando são, lógico, de má qualidade e geralmente muito procurados.
Valorize aqui a Mundial, que sempre tem um programa sadio, que sempre tem o Jornal da Boa Notícia, que realmente é uma atividade que nós amamos a Mundial e achamos uma rádio simplesmente fantástica, por causa de sua missão na face da Terra. A lavagem cerebral, a lavagem emocional são importantes. Lógico, não quando feitas por outras pessoas, feitas por movimentos, mas quando são feitas por nós mesmos. Não podemos ser pinicos, não podemos ser vasos sanitários acumulando detritos, excrementos emocionais, excrementos mentais que nos são sugestionados de uma forma direta ou de uma forma indireta no dia a dia. Nós devemos primeiro higienizar, limpar o nosso psicomental, jogar para fora dogmas, preconceitos de todo e qualquer tipo, e todo o lixo emocional e todo o lixo mental que nós recebemos até agora. E depois, como livres pensadores, pensarmos pela nossa cabeça e nunca pela cabeça dos outros. Sentirmos o que realmente nos traz felicidade e evolução. E não procurar sentir o que os outros dizem ser gostoso, ter prazer. E consumirmos o que nós decidirmos ser adequado à nossa saúde, ao nosso bem-estar. E não o que nos é sugestionado consumir ou mesmo usar. Querido e querido ouvinte, fazendo isso você se livrará do poder do polo negativo dessa sugestão, do sugestionamento, e passará então a usar o poder do polo positivo, sugestionando aos outros sem sugerir, sugestionando aos outros apenas pelo seu posicionamento, pelo seu exemplo, exemplo de uma nova vida com muito mais valor agregado e significado existencial.